Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Vamos a mais uma mensagem da graça de Deus. Vamos falar mais um pouquinho da escatologia consumada. Vamos falar do que Jesus de Nazaré disse nos dias de sua carne a respeito da escatologia, a respeito da parousia, a respeito da vinda dele, a respeito do tudo foi consumado, inclusive a sua segunda vinda. Mas o porquê, então, que a teologia, a religião, os religiosos insistem em dizer que Jesus ainda virá? O porquê disso? Simplesmente, imagine você, se eles colocar em pratos limpos todas as verdades, que Jesus já voltou, que o juízo de Deus já veio contra o povo de Israel, que o nosso espírito, o espírito dos seus filhos, dos eleitos, é morada do Deus em espírito, do Deus vivo. Eles disserem que Deus está dentro das pessoas e não num templo de pedra. Se eles disserem que o preço já foi pago, que a obra perfeita Cristo já fez naquele madeiro. Então, as suas chamadas igrejas, os seus prédios que eles dizem que são igrejas, mas que na verdade são sinagogas, porque eles pregam a lei de Moisés, deverão ser fechados. Os livros da teologia deverão ser rasgados, queimados, porque não servem para nada. Se eles lerem o que nós somos, por estarmos livres da religião, libertos das leis de Moisés, nós lemos, os seus fiéis não irão mais segui-los, não irão mais aplaudi-los, não irão mais exaltá-los como semideus. Por isso que eles é obrigado, por eles, pela teologia, a continuar dizendo que Jesus ainda virá. Mas eu vou ler alguns versículos com você. Acredito que você vai ter a plena consciência, a plena certeza que Jesus já voltou, que Jesus não virá mais. Aí você diz assim, mas quando é que eu terei um encontro com Jesus então? Você não terá mais um encontro com Jesus de Nazaré. Quando esse véu, essa carne se acabar, tombar, morrer, o Espírito instantaneamente, automaticamente, se descola do corpo e volta para o Pai. É assim que é. E esse Espírito reinará pela eternidade. Nunca mais terá decepções, nunca mais sentirá frio, fome, nunca mais sentirá ódio, ira, raiva, nunca mais sentirá enfermidade, porque o Espírito é o mesmo de Deus, e Deus é o quê? É amor e justiça. Enquanto ficarem falando que Jesus vai voltar, as pessoas não conseguem gozar o reino de Deus, não conseguem entender que nós já estamos vivendo plenamente no reino dele, que é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Nós estamos revestidos com essa carne, com esse véu. Mas o que é de Deus está dentro de nós, está na nossa mente, que é o Espírito. Eu te convido a ler livro histórico de Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao 23. Se Jesus não voltou pela segunda vez, então os discípulos ainda estão pregando o Evangelho em Jerusalém. É isso mesmo.
Se Jesus não voltou, como diz a religião, como diz a teologia, então os discípulos ainda estão em Jerusalém, pregando, correndo dos açoites, correndo dos romanos, porque para isso os soldados romanos devem estar vivos. O general Tito ainda deve estar vivo. Nero deve estar vivo. Por quê? Jesus disse que antes mesmo deles terminarem de pregar o evangelho em Jerusalém, o Filho do Homem viria no seu reino. Mas a religião diz que não. Diz que ainda vai voltar. Diz que o Filho do Homem ainda virá por sobre as nuvens. Então, tudo bem. Então, religião, eu digo a você que os discípulos ainda estão lá em Jerusalém. Que os soldados estão vivos, que General Tito ainda está vivo e que o imperador Vespasiano, nem o General Tito, eu vou falar Nero ainda está vivo. Está lá, perseguindo, crucificando, açoitando, prendendo os discípulos. Vamos ler. Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 23. Livro histórico, não é evangelho. Livro histórico de Jesus de Nazaré. Eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos, para o meio de lobos. Quem era que Jesus estava enviando como ovelhas para o meio de lobos? Os seus discípulos, os 12 que ele havia escolhido. No versículo 5, assim ele disse, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Veja, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, não veio para o povo gentil, o qual nós fazemos parte. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus estava, nesse contexto, Jesus estava falando para os 12, avisando-os do que aconteceria com eles enquanto se pregasse o reino de Deus. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 17. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Nos dias de hoje, existem sinagogas a não ser a dos judeus? E a não ser, infelizmente, o que dizem ser igrejas, mas na verdade são sinagogas porque eles pregam a lei de Moisés. Dízimo, batismo, comer pão, beber suco, subir monte, descer monte, jejum, isso é tudo da lei de Moisés. Então tenham cuidado com os homens, porque eles os entregariam quem? Os 12 discípulos. E os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Nos dias de hoje, com essa politicagem, com esse conchavo que as chamadas igrejas, que o sistema religioso tem com os políticos, com a politicagem, você acha que tem a mínima condição de serem perseguidos nos dias de hoje? A não ser em países comunistas, como a China, que dizem que lá há alguma perseguição contra eles. Não tem a mínima possibilidade nos dias de hoje. Vamos falar do nosso país, do Brasil. Não tem a mínima possibilidade de haver uma perseguição. Porque em anos eleitorais, os políticos procuram, primeiramente, quem? Para angariar votos? As grandes catedrais. As grandes chamadas igrejas. Ou as grandes cópias de sinagogas. Então, não tem o mínimo cabimento de se haver perseguição nos dias de hoje. A perseguição está ocorrendo para os que pregam a graça, para os que pregam a sã doutrina, já estão sendo perseguidos pelos religiosos, como nos dias de Jesus. Aqueles que pregam contra
as mentiras, as fraudes, os enganos do sistema religioso, da religião, estes sim estão sendo perseguidos. Mas a religião em si não estão, pelo contrário, estão sendo procurados pelos políticos. Versículo 19. E quando entregarem vocês quem? Os 12. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel, ou seja, além de Jerusalém, não terão percorrido as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. A minha pergunta para você é: quem iria vir? O Filho do Homem ou o Cristo ressuscitado, que é o Espírito? O Filho do Homem. Aí pode ter algum religioso, algum pastor, algum bispo, algum entendido, algum sábio que vai falar: não, mas isso aqui se tratava de quando Jesus veio, quando ele ressuscitou. Não pode ser quando ele ressuscitou esse trecho, até que venha o Filho do Homem. Por quê? Jesus foi, fazendo a conta dos 3 dias que ele esteve 3 dias e 3 noites, então dá-se a entender que a crucificação dele foi numa quinta-feira à tarde. Sexta, um dia, sábado, segundo dia e domingo, terceiro dia, com 3 noites. Mas vamos colocar na sexta-feira, como a história diz. Na sexta-feira, da sexta até domingo, de domingo até vários dias depois, como ficaram os discípulos? Acuados, escondidos, se esconderam das perseguições do quê? Dos soldados romanos, dos saduceus, dos escribas, dos fariseus, porque além de terem crucificado Jesus, eles queriam ainda os discípulos, os seus seguidores. Pedro negou 3 vezes. Então os outros, eles se espalharam, se esconderam. Então cai por terra a tese de falar que isso aqui, Jesus estava se referindo à vinda dele no domingo, na ressurreição. Cai por terra. Porque afinal de contas, ainda não havia sido derramado o Espírito, o Consolador, sobre eles, para que os fortalecesse, para que desse sabedoria a eles, para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho, para pregar a vinda do reino de Deus. Bate ou não bate? Não era isso. Então ele disse: quando, porém, perseguirem vocês quem? Padre, bispo, pastores? Não. O contexto que nós lemos do versículo 16 até aqui se refere a quem? Vamos começar do 5, do versículo 5 até aqui que nós lemos. Para quem Jesus de Nazaré estava falando? Para os 12 discípulos. E Jesus ainda não havia sido crucificado e também não havia ressuscitado. Nos 3 dias de sexta a domingo, não foi na ressurreição dele, porque o Espírito, o Consolador, ainda não tinha vindo sobre os discípulos. Então, para uma mente mais esclarecida, mais adiantada, uma mente mais evoluída na escatologia, fica claro que Jesus aqui estava dizendo que seria na sua segunda vinda, quando ele viria para julgar Israel, quando ele viria como juiz para sentenciar, para cobrar as contas de quem? Dos israelitas. Porque foram eles os responsáveis pelas mortes desde Abel. Jesus disse. Mateus 23, Lucas 11. Tem várias outras passagens que Jesus disse. Eles pagariam a conta. Os que fizessem parte daquela geração. Jesus diz que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Que geração foi? Quanto tempo era uma geração? 70 anos. Jesus, quando disse isso aqui foi no ano 32, 31 para 32, mais ou menos, quando ele disse essas palavras. E Jesus, lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 34, que ele disse que não passaria daquela geração, olha, Mateus 24, 34. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça.
Tudo isso que, se você ler o contexto, ler a parte de cima, as coisas que precederiam a vinda dele. Então, meu amado, esse versículo 23 fica claro, deixa claro: quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Acredito que fica claro que isso daqui foi a segunda vinda dele. Mas, quando se dizem que Jesus vai vir por sobre as nuvens, que Jesus ainda vai voltar, que vai ter o arrebatamento, esse versículo 23 chamam Jesus de falso profeta, de mentiroso. Chamam pessoas que claramente entendem isso daqui, que foi a segunda vinda dele, de ignorante, de herege. Mas está escrito. Por isso que eu não busquei referências, porque tem várias referências que provam isso aqui. Mas eu tirei para ler, fazer uma leitura expansiva, para mostrar que o contexto aqui se tratava dos discípulos, se tratava dos apóstolos. Aqui se concentrou essa nossa leitura no tema, no contexto direcionado para os discípulos. Eles que seriam perseguidos, eles que seriam açoitados, eles que seriam levados na presença de governadores, autoridades e gentios. Os discípulos. Então, por isso que eu fiz a pergunta: se Jesus não voltou pela segunda vez, então os discípulos ainda estão pregando o evangelho em Jerusalém. E a idade desses discípulos é assustadora, pelo que a religião diz. Estão fazendo aí, estão prestes a completarem 2000 anos de vida. Eu te pergunto, é difícil entender isso? Claro que não. Basta você estar livre das algemas que aprisionam na religião, basta você estar livre da escravidão, da servidão, das leis de Moisés, basta você estar vivendo, crendo no Cristo ressuscitado, que as escamas caíram dos seus olhos e o véu já não mais está na sua face. Você consegue ler isso de uma forma bem inteligível, bem clara, bem límpida, sem futurizar, sem colocar isso como um enigma, sem colocar isso como uma figura de linguagem, uma metáfora, nada disso. Basta ler o que está escrito e acreditar. Quando, porém, perseguirem vocês quem? Os 12 discípulos. Imagine você sentado na sua sala, no sofá, e ali em volta terem 12 pessoas te ouvindo. Inclusive ali tinha um diabo, não um que era Judas. Porque diabo não é um ser, é um adjetivo, um traidor. Então estava ali Jesus, um exemplo, ele sentado no sofá e os 12 ouvindo ele. Vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, vocês serão presos, vocês serão levados na presença de governadores. E Jesus disse: eu lhes digo, não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, ele veio em formas de sinais, de trovões, relâmpagos, que brilharam do Oriente ao Ocidente. Isso ocorreu no ano 70 DC. É chamado a parousia, ou a escatologia consumada. Bem, então eu vou encerrando por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para entendermos que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, já veio como juiz, já julgou Israel. Não tem mais sentido, não tem mais o porquê ele voltar. E se ele ainda não voltou, como diz a religião, então tem discípulos desses aqui que estão lá em Jerusalém, pregando o evangelho, correndo dos soldados romanos, General Tito está lá, Nero está querendo decapitar Pedro, está querendo decapitar Paulo e por aí adiante. Mas como eu sei que você tem uma mente iluminada, então você sabe que isso daqui se referiu à segunda vinda dele e que já ocorreu. Amém? Graça e paz. Vou encerrando essa mensagem por aqui. Se foi útil, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos levar a mensagem da sã doutrina, da graça de Deus, aos nossos irmãos eleitos que estão por aí sendo enganados, tosqueados, roubados, manipulados por esse sistema maldito chamado religião. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.